Tudo bom, pessoal? Professor Armando falando aqui. Como eu falei, se eu tivesse uma vinheta, eu colocava. Eu não tenho ainda uma vinheta. E essa aula é sobre equação de Gauss. Qual é a da equação de Gauss, né? É uma forma da gente descobrir as características da imagem formada pelos espelhos esféricos, sem precisar dos lápis de cores, da régua e etc e tal. Então, como é que você vai ver essa aula agora? Você que está me acompanhando, vai pegar teu caderno, vai abrir numa pagininha livre, maravilhosa, vai fazer assim, colocar na frente do seu computador e prestar atenção que essa aula é rápida e é rapidinha. E aí você vai ver quais são os pontos importantes. Você vai saber qual é o ponto importante para anotar e guarda isso daqui. E eu fiz uma coisa nova nessa aula. O que eu fiz de diferente nessa aula? Nessa aula, eu estou pegando algumas questões e estou trabalhando elas muito semelhantes ao que vocês vão enfrentar na sala de aula. Bem semelhantes. São iguais? Não são iguais. Mas presta atenção como é que eu resolvo. Faz de novo como eu resolvo. Apaga e faz de novo depois que você viu o vídeo, que vai dar os seus 20 minutos totais. Tá bom? Essa aula aqui é bem rapidinho. Então podemos começar? Então vamos lá, espelhos esféricos, estudo analítico. Bom, então o que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo as imagens formadas pelos espelhos esféricos. Então me acompanha, vamos na primeira aqui, descobrir, né, qual é a característica dessa imagem. Antes da gente começar, eu acho importante a gente chamar o objeto de O e a imagem de I. Eu vou colocar isso em todas as figurinhas. Então o objeto está aqui, a imagem está aqui, o objeto está aqui, a imagem está aqui, o objeto está aqui e a imagem está aqui. Vamos aproveitar para pegar os principais pontos de dúvida de vocês. Primeiro, na primeira imagem, a imagem ela foi formada pelo cruzamento do raio de luz, então ela é uma imagem que a gente chama de uma imagem real. O que mais? A gente vai ter uma imagem, como ela está apontando para baixo e o objeto está para cima, ela é uma imagem invertida. E agora, como é que você faz para saber se ela é maior ou menor ou igual? A gente vai comparar. E comparando, o que acontece? A imagem vai ser menor. Então essa é a característica. Então, para que seja uma imagem real invertida menor, o objeto tem que estar antes do centro de curvatura. Depois do centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o vértice, o que vai acontecendo com essa imagem? Vamos lá, segunda imagem aqui para a gente. A imagem continua sendo formada pelo cruzamento do raio de luz, é uma imagem real. Cruzamento do raio de luz refletido, né? Ela é uma imagem invertida e ela é uma imagem que vai ficando maior. Então, antes do centro de curvatura, se o objeto está antes do centro, a imagem vai ficar invertida, real e menor. No centro fica real, invertida igual. Entre o centro e o foco fica real, invertida e maior. Vai aumentando até que chega no foco e some, né? Fica aquela imagem imprópria que a gente viu na aula anterior. E agora a gente vai colocar o objeto entre o foco e o vértice do espelho côncavo. Tudo isso é espelho côncavo. Olha a imagem, o que aconteceu? A imagem acabou ficando virtual. Ficou virtual, toda a imagem virtual ela é direita aqui nesse caso, e ela é maior. Então observa, o espelho côncavo ele consegue produzir tanto imagem real quanto imagem virtual. Percebeu isso aqui? Agora a gente vai para o espelho convexo. No espelho convexo, olha o objeto, olha a imagem. A imagem foi formada não pelo cruzamento do raio de luz, mas pelo cruzamento do prolongamento do raio de luz. Isso faz com que seja uma imagem virtual do raio de luz refletido. Ela é uma imagem direita, porém ela é uma imagem menor, tá? Sempre localizada entre o vértice e o foco do espelho convexo. Tá bom. E daí? Bom, agora eu tenho que passar para vocês a percepção de como é que o Gauss vai resolver tudo isso transformando em matemática. Vamos lá? Nas condições de Gauss, as condições de Gauss são as seguintes. Primeiro, eu quero que você preste atenção aqui. Na matemática, no eixo horizontal, quando eu vou para a direita, ó, tô vindo para cá, eu tenho números positivos. Quando eu vou para a esquerda do zero, os números são negativos. Até aqui nenhum problema, né? Como que fica isso para o espelho? É igualzinho, só que ele não vai falar que é direita e esquerda, por quê? Porque o espelho, eu posso estar vendo o espelho desse jeito, posso estar vendo o espelho do outro jeito, só que por essa razão, ele vai ter que dar uma outra argumentação. Qual é a argumentação que ele vai usar? A argumentação que ele vai usar é a seguinte: simplesmente isso, você tem que pensar, estou fora do espelho? O que eu estou pensando no objeto ou na imagem está fora do espelho? No foco está fora do espelho? Ou ele está dentro do espelho? A parte de dentro, não é da bola, é do espelho. E com base nisso a gente vai pensar também no eixo vertical. Como é que fica no eixo vertical? Para o eixo Y é fácil, o que está acima do zero, ou seja, o que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. Para o espelho é a mesma coisa. Eu vou falar que o que está apontado para cima é positivo, e o que está apontado para baixo é negativo. Então, estão vendo esses quadradinhos que estão aí? A gente vai contar, vamos supor que a imagem tem 10 centímetros. Se tiver para cima, a gente vai colocar que a imagem vale mais 10. Se tiver para baixo, a imagem vale menos 10. Lembrando que a imagem para cima é direita, a imagem para baixo é invertida. Toda imagem direita é virtual, toda imagem
invertida, vai ser uma imagem real. Agora eu vou pegar essas imagens todas que nós estávamos utilizando, tá? E eu vou tirar esses raios de luz. Nós temos aqui a imagem nua e crua, não é assim? Agora eu vou focar no seguinte. Eu vou focar para saber se você consegue perceber se as distâncias que eu estou falando, elas são positivas ou negativas. Só isso. Você só vai me falar positiva ou negativa, tá? Então eu vou começar pelos horizontais. Distância do objeto ao espelho e da imagem ao espelho e a distância do foco também, que vai ser importante, tá? Eu vou começar com o foco, tá? Lembra, o que está fora do espelho é positivo, o que está para dentro é negativo. O primeiro espelho é côncavo, a distância do foco, o foco ele está fora do espelho, então o foco é positivo. Chamar de F, positivo. Aqui também é côncavo, está fora do espelho, ele é positivo. Aqui, o foco, olha para o foco, está fora do espelho, é positivo. Então esse espelho é côncavo. Qual que é a nossa conclusão? O espelho é côncavo, o foco é positivo. Olha o convexo, ó, o convexo, o teu objeto está aqui, ó, o objeto. O teu foco está lá dentro do espelho, então o foco do espelho convexo é negativo. Agora a gente vai fazer a distância do objeto ao espelho. Ué, todo objeto está fora do espelho, você pode falar para mim, né? Vamos chamar a distância do objeto até o espelho de P, tá? Olha que legal, P é a distância. Todo objeto está fora do espelho, em P é sempre positivo. Agora vamos ver a distância da imagem ao espelho. A distância da imagem ao espelho a gente vai chamar de P'. A imagem está aqui. Então a distância aqui, o P' é positivo, porque a imagem está fora do espelho. Aqui o P' é positivo, a imagem está fora do espelho. Olha o P' aqui, ó. Aqui o P' ficou negativo. E o P' aqui ficou negativo. O P', o que a gente percebe? Essa imagem é uma imagem real. Aqui é uma imagem real, né? Ó, imagem real. Aqui é uma imagem o quê? Virtual. E aqui é uma imagem virtual também. Ou seja, quando o P' for positivo, trata-se de uma imagem real. P' negativo, trata-se de uma imagem virtual. Tá percebendo? Então a gente já tem que guardar algumas coisas. Foco. Se o foco for positivo, é espelho côncavo. Se o foco for negativo, é espelho convexo. P'. Se o P' for positivo, é uma imagem real. Se o P' for negativo, é uma imagem virtual. Acabou a parte horizontal. Agora a gente vai para a vertical. A vertical é só a imagem. Se ela está apontada para cima, ela é direita. Se está apontada para baixo, ela é invertida. Isso daí a gente já fez. É só falar para mim se é positivo ou negativo, entendeu? Aqui, na primeira, o I está apontado para cima ou para baixo? O I está apontado para baixo, então o I é negativo. Aqui, está apontado para baixo, o I é negativo. Está apontado para cima, o I é positivo. Está apontado para cima, o I é positivo. Foi facinho, não foi? Então, é disso que se trata. Agora vamos fazer o quê? Vou pegar a parte matemática disso tudo e vou juntar. As condições de Gauss, então, são traduzidas da seguinte forma. P vai ser a distância do objeto ao espelho. O F vai ser a distância focal. Lembrando que, se o foco for positivo, trata-se de um espelho côncavo. Se o foco for negativo, é um espelho convexo. Ah, e tem mais um detalhe. Você lembra também que a gente, quando fazia o desenho, a gente falava do centro de curvatura e do foco? Se o centro de curvatura valesse 10, quanto valia o foco? 5. É sempre a metade. Então, o foco é sempre a metade do centro de curvatura. O foco vai ser dado pela metade do valor do raio. P' vai ser a distância da imagem ao espelho. Lembrando que o P' positivo, a imagem ela é real. P' negativo, a imagem é virtual. Como é que a gente fica agora com relação ao objeto e à imagem? O O vai ser o tamanho do objeto. O objeto sempre vai estar apontado para cima, então o O sempre vai ser positivo. O I vai ser o tamanho da imagem. Caso a imagem esteja apontada para cima, ela é uma imagem direita, então o I vai ser positivo. O que é esse I e o O são os valores, é o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. O I, o tamanho da imagem, sendo negativo, a gente vai usar negativo quando? Quando for uma imagem real e ela estiver invertida, tá? Uma outra grandeza importante para nós é o aumento linear. O aumento é quantas vezes essa imagem ficou maior ou menor do que o objeto, tá? E o aumento linear, que é dado pela letra A, ele vai ter uma relação entre vai ter uma relação, esse aumento linear vai ser uma relação entre a imagem e o objeto. Mas daqui a pouco eu passo para vocês a equação do aumento linear. Fato é, se teve um aumento positivo, significa o que para a gente? Que a imagem está direita. Aumento negativo não quer dizer que diminuiu, quer dizer que a imagem ela aumentou, ou diminuiu, enfim, mas só que ela está invertida. Como é que eu sei se o aumento aumentou ou se ele diminuiu? Se o módulo, que é o valor dele, der maior que 1, tipo 1,5, 2, 3, ou menos 1,5, não importa. Ficou um módulo maior que 1, significa que a imagem está maior. Para ser menor essa imagem é 0, alguma coisa. 0,2, 0,3, 0,4. Isso significa que essa imagem diminuiu. Ela não é 100%. Então, tipo, 0,8, 80% do tamanho do objeto. E aí, com base nisso tudo, o Gauss vai fazer uma saladona com tudo isso que tá aí. Vai criar umas equações matemáticas muito malucas e vai chegar nessa conclusão. Primeira, a relação do inverso da distância focal
que é o F', vai ser igual à soma dos inversos da distância entre o objeto, o espelho e a imagem do espelho. Calma, tudo bem, falar isso é mais difícil do que fazer. Então, para lembrar, 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Olha, um dia eu vi uma pessoa na praia, com o pé todo arrebentado, e tinha uma frieira. O que é uma frieira? No meio do pé tem uma pelinha saindo. Olha como essa história pode ser nojenta, mas faz sentido por essa fórmula. 1 sobre F é uma frieira é igual a um pé mais uma pelinha. Faz sentido? Legal, dá para decorar, né? Uma frieira é igual a um pé mais uma pelinha, tá? E o aumento? O aumento, como eu falei, é a relação do I por O. Então você vai pegar o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, lembrando dos sinais, tá bom? Isso para tudo que a gente está pondo aqui. O aumento também vai ser visto como menos pelinha sobre P. Menos pelinha sobre P. E também, se eu substituir essa equação do menos pelinha sobre P lá em cima, nessa equaçãozinha que você está vendo aí, a gente vai chegar nessa daqui. A igual a F sobre F menos P. O que é isso daí? Eu lembro disso. A fofa foi para a praia. Então fica A igual a F sobre F menos P. A fofa foi para a praia. Cadê a fofa? A fofa foi para a praia. Então como é que fica a nossa música inteira de toda a matéria? Todo raio paralelo pelo foco vai passar. E se passa pelo foco paralelo refletirá. Mas se passa pelo C, nada vai acontecer. O aumento da imagem é I por O menos pelinha por P. Plim! A fofa foi pra praia. É isso aí. Tá bom? Vou fazer agora com vocês alguns exercícios. Esses exercícios, fica atento, são modificações do que já existem. Mas acompanha comigo. Primeiro, a figura abaixo, presta atenção, vai lá, ó. Representa um raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal. Para de ler, vamos lá. Todo raio paralelo pelo foco vai passar. E segundo o texto, o que ele está colocando aqui? Ele diz para a gente que o raio de curvatura é de 60 centímetros. Se o raio de curvatura é de 60 centímetros, o que isso me chama a atenção? Ué, o foco vai ser sempre a metade do raio. Ora, que bacana! Então fica 60 dividido por 2, quanto que dá o foco? O foco dá 30 centímetros. Certo? Então qual que vai ser a resposta dessa questão? O raio refletido vai passar na posição 30. Alternativa C. Foi facinho, né? Fala aí. Fala aí, dá pra ir bem, né? Vamos para a próxima questão. A próxima questão. Um objeto real. Vamos ler. Vou ler com vocês e quero que vocês prestem atenção. Como é que a gente lê? Um objeto, então ele está falando do objeto, está situado a 40 centímetros do vértice de um espelho côncavo de distância focal 20 centímetros. Depois eu continuo lendo, eu já vou escrever o que ele me falou. Então, se ele falou que é um objeto, e esse objeto está situado, a distância do objeto até o espelho, a gente chama de quê? Chama de P. Quanto que vale o P aqui? 40 centímetros. E ele falou que é um espelho côncavo. Se é um espelho côncavo, o foco é positivo. Olha aqui, ó. Espelho côncavo, foco positivo. E a distância focal vale 20 centímetros. Ele quer saber a distância de quem? Ele pede a distância da imagem. Como é que se chama essa distância da imagem ao espelho? Chama-se pelinha. Então, eu vou usar a fórmula da frieira. Dentre aquelas fórmulas todas. Lembra? Olha aqui, ó. De todas essas fórmulas, qual que tem P, F e o pelinha? É a primeira. Então, 1 sobre F, uma frieira, é igual a um pé mais uma pelinha. Como que eu quero o pelinha? Eu vou deixar o pelinha sozinho. Do outro lado eu tenho 1 sobre F, certo? O 1 sobre P está positivo. Passa para o outro lado como? Passa negativo. Fica menos 1 sobre P. Agora vamos fazer a conta aqui, ó. O F vale 20, então fica 1 sobre 20 menos 1 sobre 40. Como é uma conta de fração e que o denominador é diferente, tem que tirar o MMC. MMC entre 20 e 40 é 40. Então vamos fazer 40, eu divido pelo de baixo, 40 dividido por 20 dá 2, e multiplico pelo de cima. Então 2 vezes 1, 2, menos 40 dividido por 40 dá 1, vezes 1, 1. Ficou 2 menos 1, 1. Ficou 1 sobre 40. O que eu quero, presta atenção, a conta ficou assim, ó. 1 sobre pelinha é igual a 1 sobre 40. Eu não quero 1 sobre pelinha, eu quero pelinha.
Então, o que que eu faço? Eu vou inverter os dois lados. Então, fica P' igual 40. Qual que é a unidade de medida? Centímetros. Tá aqui, ó. Beleza? Então, essa é a resposta do P'. Vamos para o próximo. Universidade Federal Santa Catarina, modificado. Uma pessoa, vamos lá. Uma pessoa está a 20 centímetros do espelho, côncavo, ou seja, primeiro, a pessoa é o objeto. Então, a gente já vai chegar aqui e já vai escrever que o nosso P vale quanto? O nosso P vale 20 centímetros. O espelho é côncavo, então a gente sabe que o foco é positivo, mas ele não fala do foco. Ele fala o quê? Que ela vê 5 vezes maior. Isso aqui é o aumento. Opa! Então, bora lá. O aumento vai ser igual a 5. E com uma imagem direita. A distância focal do espelho, ele quer saber o F. Então, eu quero uma equação que tenha o A, o P e o F. É legal você pegar essas equações, escrever num papelzinho e se preparar para fazer um monte de exercício. Então, vamos voltar para cá. Dessas equações, qual tem A, P e F? A fofa foi para a praia. Então, a gente vai pôr ela aqui, ó. Então, fazendo a equação. A fofa foi para a praia. Quanto que é o A? 5. O F, eu desejo. O outro F, eu desejo. E o P vale 20. O que eu faço agora? Esse termo que está aqui embaixo, você vai jogar lá para o outro lado. Passa para o outro lado, vai passar multiplicando. Então, fica 5, que multiplica F menos 20, vai ser igual ao F. Aí, nós vamos fazer o quê? A distributiva. Ó, multiplica os dois termos. Quando a gente multiplica, ficou 5F menos 100 é igual a F. Aí, ó, o 100 está negativo, eu vou pegar esse termo que está aqui e passar para cá, ele vai ficar positivo. E o F, eu jogo para o outro lado, deixo quem tem F, quem não tem, com quem não tem. Fica como essa conta? Vamos lá. Ficou 5F menos F é igual a 100. 5 menos 1, 4. Ficou 4F é igual a 100. Quem é o F? Eu pego 100 e divido por 4. Daqui o F ficou igual a quanto? 25 centímetros. Ficou positivo, né? Fez sentido. Ele podia me perguntar qual que é o raio desse espelho. Se ele perguntasse o raio do espelho, eu pego o foco e multiplico por 2. Então, ele quer saber a distância focal, 25 centímetros. A alternativa D de Dinho. We all live in the yellow submarine. Tá bom? Próxima questão. Se ligou? Vamos lá. Um objeto luminoso é colocado a 10 centímetros. Bom, é o objeto que está a 10 centímetros. Gente, isso aqui é o quê? Esse trem aqui é a distância do objeto. Estou olhando aqui. Isso aqui é a distância do objeto até o espelho. Então, vamos fazer uma leitura aqui com o nosso marca-texto. Um objeto, ele está a 10 centímetros. Isso aqui é o P. Aí ele fala que o espelho é convexo. Cuidado, se o espelho é convexo, o foco é negativo. E ele fala do raio, olha que sacanagem. O raio vale 60. Determine. Então vamos lá, vamos começar a pegar aqui. Então, primeiro, os dados da questão. Dos dados da questão, o P vale 10 centímetros. E ele fala que é um espelho convexo, né? E a pergunta dele é justamente do item A, quanto vale o foco? O foco vai ser a metade do raio. Só que, como a gente está falando de um espelho convexo, o foco é negativo. Então, menos 60 sobre 2. Quanto que dá a distância focal? A abscissa do foco quer dizer distância focal. Menos 30 centímetros. Isso passa a ser, nessa questão, um dado para a gente trabalhar. Então, eu já tenho P, eu já tenho F. A posição e a natureza da imagem. Bom, vamos lá. Como é que calcula a imagem? Eu quero saber, para calcular a imagem, eu vou fazer 1 sobre a frieira, né? 1 sobre F, uma frieira, é um pé
mais uma P'. Lembrando que o que ele está me perguntando aqui é o P', então vou deixar o P' sozinho, vou jogar 1 sobre P para lá negativo. Então fica 1 sobre P' é igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Vamos continuar. Quem que é o F? Ih, o F é negativo. Então fica menos 1 sobre 30, menos 1 sobre 10. O MMC entre 30 e 10 é 30. 30 dividido por 30 vai dar 1 vezes 1, 1. 30 dividido por 10 dá 3 vezes 1, 3. É isso, né? Então ficou que o P', 1 sobre P', é igual a menos 1 com menos 3, menos 4. Certo? E aqui embaixo, 30. Eu não quero 1 sobre P', eu quero o P', então eu inverto os dois. Então o P' vai ficar igual a menos 30 dividido por 4. Aqui é fácil, pessoal, olha só. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo, não dá? Quanto é que dá 30 dividido por 2? Dá 15. 4 dividido por 2, 2. 15 dividido por 2, dá para dividir também. 7,5? Eu ouvi alguém falar 7,5? Então o P' ficou igual a menos 7,5 centímetros. Ele pede também a natureza da imagem. Ora, como o P' ficou negativo, é uma imagem o quê? Que está atrás do espelho. Imagem virtual. E qual que é o aumento linear? Bom, para acharmos o aumento linear, eu posso utilizar quais fórmulas? Volta para cá. Eu tenho P', tenho P e tenho F. A única que eu não posso usar é esse I sobre O. Posso usar as outras duas, mas na boa, o P' sobre P é muito mais fácil, né? É o que eu vou fazer. Então, o aumento linear fica quem? Menos P' sobre P. Aí fica menos 7,5 sobre o P, que vale 10. Então, ficou igual. Menos com menos, mais. Fica 7,5 sobre 10. Isso vai ficar igual a 0,75. Significa o quê? Que a imagem ela é direita, deu positivo porque a imagem é direita, é o espelho convexo, e ela é menor, tá bom? Essa é a conclusão. Não tem unidade de medida o A. Outro exemplo bem parecido. Um objeto luminoso, vamos lá, bem parecido mesmo. Um objeto luminoso é colocado a 20 centímetros. O que é isso? É o P. Ele fala que o raio de curvatura é 40, e o espelho é convexo. Muito bem, então vamos lá. Aqui a gente vai meio que usando a mesma lógica, tá bem? Então vamos. A abscissa do foco. O foco é a metade do raio. Como o raio aqui que ele me deu era de 40, então vai ficar menos 40 sobre 2. Quanto que deu a abscissa aqui? Menos 20 centímetros. A posição da imagem. Ele quer saber o P'. Como é que eu calculo o P'? Ah, fácil. 1 sobre F, né? Uma frieira igual a 1 pé mais uma P'. Só que a gente sabe que o P, segundo o teu texto aqui, deu 20 centímetros. Então, vamos achar o P'. 1 sobre P' vai ser igual, jogo 1 sobre P para o outro lado, fica 1 sobre F, menos 1 sobre P. Então, quem que é o F? Ah, o F é negativo, ele é de 20. Menos 1 sobre 20. Opa, eu posso fazer essa conta, porque o denominador é igual. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 2 sobre 20, cancela, cancela. Vai ficar menos 1 sobre 10. Eu não quero 1 sobre P', eu quero o P'. Então, o P' vai ser igual a menos 10 centímetros. O que quer dizer esse menos 10 centímetros? Esse menos indica que é uma imagem virtual, está atrás do espelho. Ele não me pergunta nesse exemplo que eu te pedi, mas dá para a gente escrever aqui. Imagem virtual. Agora, o aumento linear. Como é que calcula o aumento linear? O aumento, mesma coisa. O aumento da imagem é I por O menos P' por P, que é o mais fácil. Plim! A vovó foi para a praia. Então aqui, ó.
menos o P'. O P' vale menos 10. O P vai valer 20. Ficou menos com menos dá mais, dá 10 sobre 20. Deu meio. O que quer dizer meio? A imagem vai ser metade, 50%, metade do tamanho do objeto. Última questão. O ERG. Em uma aula de ótica, um espelho esférico côncavo é utilizado. Bom, ele já me falou que o espelho é côncavo, já significa o que pra gente? Que o foco é... Opa! Significa o que pra gente? Que o foco é positivo. E ele é utilizado para obter imagem de um prédio. Considere as alturas do prédio. Então, a altura do prédio. E o prédio é o objeto. Tem 20 metros. Então, esse daí, ó, vamos ver o que é cada um deles. Vamos traduzir. A altura do prédio. Como ele vai querer uma imagem de um prédio, o prédio é o objeto. Então, esse é o tamanho do objeto, 20 metros. Aí ele fala que a distância do prédio ao espelho, o prédio como é objeto, essa distância é quem? É o P. Distância focal do espelho é o F'. Admitindo que a imagem se situa no plano focal, bababá, em centímetros, eu quero a altura da imagem em centímetros. Então, vamos querer saber o I. Então, eu quero saber o I. Como é que eu faço para achar o I? Vamos lá para as equações. Repara que o I vai aparecer aqui, ó, nessa equação. Então, para termos o I, eu preciso do aumento. E quem é o aumento? O aumento eu vou pegar o que eu tenho de dado nessa questão. Ou eu vou pegar o menos P' por P, repara que ele não me deu a distância da imagem até o espelho, mas ele me deu tudo que está aqui, ó. Então, esta equação e essa eu posso igualar. Então, ó, o A não é I sobre O, e o A não é a fofa foi pra praia, eu vou igualar os dois. Então, eu vou usar quem? O I sobre O, que é o aumento, vai ser a fofa foi pra praia. Então, ó, quanto que vale o O? O O vale 20. O F? O F? Ah, olha que sacanagem aqui, ó. Ele me deu 20 centímetros, enquanto o resto do espelho tá tudo em quê? Em metro. A gente vai deixar tudo em metro, então não posso deixar 20 centímetros. 0,2 metros. Então põe aqui, ó, 0,2 sobre 0,2 menos 100. Calma. A gente não vai multiplicar em cruz, eu quero o I vai ter que ficar sozinho. Então esse 20 que está aqui eu vou jogar para lá. Então ficou assim, ó. E vou pôr aqui o que eu vou fazer de conta para você fazer as contas, né, a forma correta. Então aqui, ó, 0,2 sobre 0,2 menos 100. Pessoal, olha só. 20 vezes 0,2 vai dar 4. 100 menos 0,2, 99,8. 4 dividido por 99,8 vai dar 0,04008 e um monte de casa ali. Ah, né? Faz uma gambiarra aqui, você se ligou, né? Então você pode pôr o aproximadamente 4 centímetros. Nossa, hein? Que questãozinha, que números que eles escolheram no vestibular, né? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de equação de Gauss e estudo analítico dos espelhos esféricos. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Não esqueçam de colocar aí comentários na aula, dar um like, um joinha, um sininho para as notificações. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.